Olá, seja bem-vindo ao canal História Legal. Eu sou o professor Isaac Rezende. O tema da nossa aula será o governo Arthur Bernardes no Brasil. Essa é a 13ª aula de 14 sobre a temática Primeira República no Brasil. Neste estudo nós vamos compreender o que foi o governo Arthur Bernardes no Brasil e conheceremos e analisaremos ainda os principais fatos que marcaram a história do governo Arthur Bernardes no Brasil. Vamos lá comigo. O que foi o governo Arthur Bernardes no Brasil? O governo Arthur Bernardes foi o período da história do Brasil entre 1922 a 1926, no qual a República Brasileira foi governada pelo mineiro Arthur Bernardes. Então nós temos aqui a imagem do mineiro Arthur Bernardes, que governou o Brasil de 1922 a 1926. Agora nós vamos conhecer e analisar os principais fatos que marcaram a história do governo Arthur Bernardes no Brasil. Foram estes os fatos e nós vamos conhecer todos eles. Vamos lá comigo? A decretação do estado de sítio foi um dos fatos que marcou a história do governo Arthur Bernardes no Brasil. Porque estado de sítio é um dispositivo constitucional que amplia o poder do executivo, do presidente da República e diminui direitos e liberdades individuais. Este dispositivo constitucional foi decretado por Arthur Bernardes no início do seu governo, porque o Brasil passava por agitações na política e por vários protestos civis e militares. Com isso, o dispositivo visava neutralizar ou eliminar qualquer oposição e protestos ao governo Arthur Bernardes. Porém, a elite agrária, que não fazia parte da política do café com leite, não se intimidou e montou uma nova oposição ao governo Arthur Bernardes. Vamos para o próximo fato. Movimento tenentismo foi um outro fato que marcou a história do governo Arthur Bernardes no Brasil, porque ele foi um movimento de caráter político-militar que iniciou no governo Arthur Bernardes em 1922 como reação à decretação do estado de sítio por Arthur Bernardes. O movimento tenentismo foi liderado por tenentes e por militares de baixa patente do Exército Brasileiro e se estendeu até 1930. O movimento defendia a moralidade política com o fim da política do café com leite, mudanças no sistema eleitoral com a implantação do voto secreto e transformações no ensino público do país. Aqui nós temos esta imagem retratando o movimento tenentismo, imagem dos militares que fizeram parte do movimento tenentismo, que iniciou em 1922 e se estendeu até 1930. O próximo fato aqui, a Revolução Paulista de 1924 foi um outro fato que marcou a história do governo Arthur Bernardes no Brasil, porque ela foi um levante militar liderado pelo general Isidoro Dias Lopes, que gerou rebeliões em vários quartéis. Os revoltosos visavam a renúncia de Arthur Bernardes, a criação de uma Assembleia Constituinte e o fim do voto aberto. Porém, a cidade de São Paulo foi cercada e bombardeada pelas tropas do governo federal. Com isso, o grupo militar revoltado fugiu do estado de São Paulo e se uniu a um outro grupo que era liderado pelo militar e comunista
capitão Luiz Carlos Prestes. A junção destes dois grupos formou a coluna Prestes, que entre 1924 a 1927 percorreu mais de 25 mil quilômetros no Brasil, com o objetivo de incentivar a população a se revoltar contra as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, grupos que mandavam no Brasil na época e contra o governo Arthur Bernardes. Contudo, a coluna Preste enfrentou militares do governo e homens liderados pelos coronéis e se desfez em 1927, quando vários dos seus líderes fugiram para a Bolívia. Então, nesta imagem, nós temos aqui o líder da Revolução Paulista de 1927, o general Isidoro Dias Lopes. E nós temos aqui esta imagem retratando aí a cidade de São Paulo, que foi destruída pelos bombardeios do governo federal, que combateu aí a Revolução Paulista de 1924. E aqui nós temos a imagem do militar e comunista capitão Luiz Carlos Prestes. E nós temos aqui o mapa que a coluna Prestes percorreu. Ela iniciou aqui no Rio Grande do Sul em 1924, percorreu mais de 25 mil quilômetros aqui no território brasileiro, incentivando a população a se revoltar contra as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, que eram o grupo, que mandava no Brasil na época, e contra o governo de Arthur Bernardes. E ela terminou aqui em 1927 na Bolívia, quando vários dos seus líderes fugiram para a Bolívia. Então, com isso, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Agradeço a participação de todos. Até o próximo encontro.